As ligações químicas são interações que ocorrem entre átomos para se tornar uma molécula ou uma substância básica. E existem 3 tipos: as iônicas, as covalentes e as metálicas. Mas por quê? Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, se estabilizar. E esse processo é explicado pela teoria do octeto, proposta por Newton Lewis. Essa teoria, ela diz que um átomo ele precisa ter no seu nível mais externo, que é o seu nível de valência, 8 elétrons para ficar estável, né? Que seria o caso dos gases nobres. Exceto o hélio, que o hélio possui apenas 2. E os gases nobres, eles, o próprio nome diz, eles são nobres, eles não reagem com quase ninguém. É muito difícil. Porque ele já tem essa camada externa dele completa. E com 8 elétrons, o átomo não vai querer mais fazer nenhum tipo de ligação. Porque energeticamente, ele está estável. Então, ele não precisa fazer ligação. A ligação é a necessidade de o átomo precisa para ficar estável. Ele está instável, ele precisa ficar estável. Então, no caso aqui do cloro, que é o nosso exemplo, ele possui 7 elétrons na sua camada mais externa, seu nível mais externo. Então, ele precisa ter mais 1. Senão, ele não vai querer ficar legal. Ele vai ficar... Errei. A gente corta esse pedaço. Vamos aqui. No caso do cloro, que é o nosso exemplo aqui, ele não tem esse elétron para poder completar os seus 8 elétrons no último nível. Não ficou legal. Corta também. Então, quando um átomo, ele possui... Não, corta de novo. Então, quando um átomo ele não possui os 8 elétrons no seu último nível de valência, ele fica instável. Ele precisa fazer essa ligação para ele atingir a estabilidade dos gases nobres, certo? Então, no caso do cloro, ele possui 7 elétrons. Ele não está feliz. Ele está triste. Ele precisa estar como os gases nobres. E é aí que entra as ligações químicas e os tipos de ligações químicas. No nosso exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, deixa eu só tirar minhas coisas. A ligação iônica. Ela acontece entre metais e ametais, onde o metal perde o elétron e o ametal recebe o elétron, se tornando íons, que são os cátions e os ânions. Vou escrever aqui, cátions e os ânions. Então, ele acontece o seguinte: o Na está ali com os seus eletronzinhos. O cloro, no caso, ele tem 7. O Na, ele tem apenas 1, que é o sódio. Ele tem apenas 1 elétron na sua camada mais externa. Ele vai pegar esse elétron e vai doar para o cloro, para ele poder ficar com aquela configuraçãozinha, assim, né? E ele vai ficar com esse átomo preenchido, 8 elétrons no seu último nível de valência. E o sódio, ele vai perder esse elétron, e na sua camada mais profunda, ele vai ter 8 elétrons. Então, eles vão fazer uma ligação iônica e ambos vão ficar estáveis. Esse é o primeiro tipo de ligação. A próxima ligação é a covalente, que ela acontece com o compartilhamento de elétrons, por causa da baixa eletronegatividade. O cloro sozinho... Tá, vou fazer de novo essa parte. A próxima ligação é a covalente, que acontece pelo compartilhamento de elétrons. É muito comum acontecer isso no gás cloro, no gás de hidrogênio, que é o H2, porque ele sozinho não tem uma atração muito grande de um ao outro, no caso que acontece na ligação iônica,
que um metal, ele é muito... não, peraí, de novo. A próxima ligação é a covalente, que acontece pelo compartilhamento de elétrons. Esse tipo de ligação acontece por causa da baixa eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência dos átomos de puxar um elétron para si. Eles têm esse poder de puxar o elétron. Entendeu? Um cloro com mais um cloro, eles têm a mesma força, então eles ficam num cabo de guerra. Então, em vez dele ficar brigando, o que eles fazem? Vamos compartilhar os elétrons. Assim, você fica com 8 e eu também fico com 8. Aí a teoria do octeto é válida e os dois ficam bonitinho e faz uma ligação covalente. Essa é a ligação covalente. Aqui tem um exemplo, H2, o Cl2, são todas ligações covalentes, porque a eletronegatividade é baixa. Se você se deparar com um metal e um metal, no caso, o cloro sozinho, ver um sódio sozinho, ele tem a eletronegatividade dele é muito maior que a do sódio. Então, o que ele vai fazer? Ele tem a tendência de roubar esse elétron. Ali eu coloquei tudo bonitinho, ele fazendo uma doação, mas é roubado. Essa é a verdade. A próxima ligação que a gente vai falar são as ligações metálicas, que assim se encerra o assunto. A ligação metálica acontece entre metais e ela engloba os elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos e os metais de transição. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre as ligas metálicas. É daí que surge querida, você me desconcentrou aqui. Próximo assunto que a gente vai falar, próxima ligação. A próxima ligação que a gente vai falar é a ligação metálica. Ela acontece entre os metais. E elas englobam os elementos da família 1A, da família 2A, que são os alcalinos terrosos. Esperar esse homem morrer de tuberculose ali fora. A próxima ligação que a gente vai falar é sobre a ligação metálica, que acontece entre metais. Elas englobam... Oh, meu Deus! Não, senão vai sair o barulho do teu café aqui. O pai tá quietinho. Só fechar a porta, né? Não precisa não. Eu vou chorar, velho. Estresse que hoje não consigo terminar.
próxima ligação que a gente vai falar é sobre as ligações metálicas. Esse tipo de ligação acontece. A próxima ligação que a gente vai falar é sobre as ligações metálicas. Essas ligações, elas acontecem entre os metais, o próprio nome diz. E elas englobam os elementos da família 1A, 2A. Aí é necessário você ter um conhecimento sobre as famílias e os períodos da tabela periódica. E os metais de transição. Elas formam as ligas metálicas. A característica diferencial em relação aos demais tipos de ligações que eu acabei de mostrar, que é a covalente, a iônica, é a movimentação do elétron. Nesse tipo de ligação, acontece uma movimentação eletrônica, que os elétrons eles ficam no meio da ligação, digamos assim, que é o que explica o fato dos materiais metálicos, no estado sólido, é claro, serem ótimos condutores de eletricidade, né? E são bons isolantes térmicos e tal. Além disso, as ligas metálicas, ela possui o alto ponto de fusão e ebulição. E tem muito brilho, é maleável, entendeu? É dúctil. Então, essas são as ligações metálicas. Sempre lembrar que é feita entre metais, né? Entre metais. E que possuem, elas têm a capacidade de conduzir, são bons condutores, né? De conduzir corrente elétrica por causa dos elétrons, que estão livres entre a ligação. Então, pessoal, é isso. Esse é só um breve resumo sobre o que são as ligações químicas, o que ela é, né? Os tipos e as características principais. É isso daí e muito obrigada. Adiós, babies. Adiós. Tá, celular. Acabou. Ai, desgruda, caralho.